a graça da prontidão e serviço a Deus e aos irmãos. Aprendamos a seu exemplo ouvir a Deus por meio da oração. Dóceis à sua vontade e atentos à sua voz. Na casa de Maria, eu sei que é o meu lugar. Solta a tua voz, solta a tua voz. Canção nova, a Casa de Maria. A Eucaristia é o pão de cada dia, que se toma como remédio para a nossa fraqueza de cada dia. Toda segunda, terça-feira de cada mês, a Canção Nova estará na Paróquia Sagrada Família, no bairro Vila Ema, com a Santa Missa às 7h30 da noite. E reze com a Canção Nova de São José dos Campos. Para você exercer a cidadania, sua situação eleitoral precisa estar em dia, seja para tirar passaporte, se matricular na universidade ou trabalhar no serviço público. Se você não votou nem justificou a ausência nas eleições, regularize sua situação. Acesse tse.jus.br e saiba como ficar em dia com a democracia. Regularizou? Resolveu. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Conheça o país de Nossa Senhora de Guadalupe, o México. Peregrine na companhia do Padre Sidney Dias da Canção Nova. Serão 13 dias de experiência de fé e conhecimento da aparição da Virgem Maria a Juan Diego. Saída, 15 de junho. Acesse caminhandocommaria.com ou ligue 12 3186 2055. Obra de Maria, mais que viagens, encontros com Deus. Você sabia que pode fazer a sua doação direto pelo aplicativo Canção Nova? É fácil. Abra o seu aplicativo, escolha a opção Cartão de Crédito, selecione o valor da doação e digite o seu CPF. Preencha com os dados o seu cartão e clique em Doar. Pronto! Assim, você ajuda a transformar vidas com a facilidade de um clique. Deus abençoe a sua generosidade. Tudo começou com um encontro promovido pelo Papa João Paulo II em 1984. Jovens, Cristo chama, Cristo quer andar com vocês. Foi um encontro de amor sonhado por Deus e abraçado pelos jovens do mundo todo. Vozes que precisam ser ouvidas e um coração pronto para acolhê-las. Jornada Mundial da Juventude 2023. Maria levantou-se e partiu apressadamente. Mais do que notícia. Uma forma de estar mais perto de você. Começa agora, Abre Aspas. Canção nova no coração do Vale. Abre aspas. Abre aspas. Meio-dia mais 30 minutos. Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 22 de maio de 2023 e até 1h27 da tarde eu, Vanessa Oliveira, faço companhia para você, sintonizado na Rádio Canção Nova, a FM 95.9 de São José dos Campos. Seja muito bem-vindo ao programa Abre Aspas. Este espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e, claro, a sua participação. E você pode nos acompanhar de diversas maneiras, sintonizando aí no seu radinho de casa, do carro ou até do celular a FM 95.9. Outra opção é baixar o nosso aplicativo Rádio Canção Nova e lá você pode procurar a FM 95.9 no coração do Vale. Desde já, obrigada pela sua companhia. Abre aspas. E a endometriose acomete cerca de 8 milhões de mulheres no Brasil e para o triênio 2023 a 2025 são esperados mais de 7 mil novos casos. Reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, como um problema de saúde pública que impacta a qualidade de vida, ela afeta 180 milhões de mulheres no mundo em idade reprodutiva. Destas, em torno de 4% são brasileiras.
1 em cada 10 mulheres no Brasil sofre com sintomas da endometriose, de acordo com o Ministério da Saúde. A endometriose é uma doença que tem características crônicas que leva a quadros de infertilidade e ou dor pélvica crônica, com piora da qualidade de vida. Os sintomas variam de paciente para paciente. Além disso, muitas mulheres acham que é só aquela cólica mais intensa o indicativo de uma endometriose. Mas será que é só isso mesmo? Será que tem outros sintomas? Ou melhor, será que a endometriose dá alerta sempre ou em alguns casos ela pode ser silenciosa? Essas e outras dúvidas, hoje nós vamos esclarecer aqui no nosso programa Abre Aspas com o nosso convidado, que é especialista nesse assunto. E você, tem endometriose? Tem alguns sintomas, sinais que podem indicar a endometriose? Ou tem alguém aí na família? Pois é, você pode participar conosco pelo nosso WhatsApp, que já está liberado. 12 3019 8801. 12 3019 8801. Você pode mandar a sua pergunta em texto ou em áudio e tirar a sua dúvida com o nosso convidado de hoje. Não saia daí. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Meio-dia mais 33 minutos. Antes de conhecer o nosso convidado de hoje, vamos saber como fica o tempo aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba, Litoral e também Serra. Começando mais uma semana, Fernanda Lima, ela que está sentindo aí essas temperaturas mais baixas. Pensa só, né? Veio lá do Ceará, aquele calor todo, chegar aqui com esse frio todo. Fernanda, conta pra gente o que os meteorologistas preveem para este início de semana. Boa tarde, Fê. Boa tarde, Vanessa e ouvintes do Abre Aspas. Vamos começando o nosso boletim do tempo de hoje pelo Vale do Paraíba, onde, segundo os meteorologistas, o dia deve ser de sol com algumas nuvens e mais um dia de tempo seco, sem chances de chuva. Mínima de 10 e máxima de 24 graus em São José dos Campos, Jacareí e Caçapava. Já no litoral norte, mesmas condições do vale. O dia amanheceu com bastante névoa, mas no decorrer das horas, o sol ainda aparece e não deve chover nessa segunda-feira. Mínima de 16 e máxima de 28 graus em Caraguá e São Sebastião. Na Serra da Mantiqueira, a semana começou com bastante neblina ao amanhecer, mas agora o sol aparece mesmo que entre nuvens. Mínima de 8 e máxima não passa dos 18 graus em Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal. É isso mesmo, e parece que a temperatura ainda vai seguir baixa, por isso é importante, Vanessa, preparar bem o agasalho. Mais do que notícia, uma forma de estar mais perto de você. Abre aspas. Obrigada, Fernanda. Verdade, viu? Agasalhar aí, né? Principalmente no início dos dias e no finalzinho da tarde aí a gente também percebe as temperaturas caindo bastante. Mas vamos seguir aqui com o nosso tema de hoje no programa Abre Aspas, que inclusive eu, antes de apresentar o nosso convidado, já quero agradecer, porque foi uma ouvinte que indicou esse assunto pra gente, inclusive nos indicou o próprio convidado. Minha gente, você, ouvinte da Rádio Canção Nova, pode ter uma participação mais que especial. Pra gente é uma alegria receber essas sugestões, porque a gente quer trazer para você como assunto aquilo que você também quer saber e é de interesse. Hoje nós vamos falar sobre endometriose, que foi a indicação da nossa ouvinte Renata Costa, de Santa Branca, que mandou pra gente aqui a sugestão e também indicou o próprio convidado, que é ele, o ginecologista Dr. Flávio Lopes Brum. Doutor Flávio, que alegria conhecê-lo pessoalmente. Obrigada pela presença na Rádio Canção Nova. Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu que agradeço o convite, agradeço a indicação da Renata, né? Uma paciente muito querida. E muito feliz, espero poder ajudar as pessoas com essa doença que é tão prevalente, né? Sim. É uma doença hoje que acomete 10% das mulheres em idade fértil. Então ela é uma doença de caráter público mesmo, né? É uma epidemia, né? E muitas vezes passa por despercebido também, né, doutor Flávio? É claro que a gente vai falar aqui ao longo do programa, mas às vezes a gente, não só na endometriose, mas em outras patologias, às vezes a gente fica esperando sinais, sempre esperando sinais pra gente buscar ou ver ali, não dá mais, agora eu tenho que ir no médico. E não só endometriose, mas pensar na saúde da mulher, a gente precisa ficar atento e conhecer o nosso corpo, né, doutor? Com certeza. E a endometriose, ela é a doença dos Ds, né? Então ela tem associação com dor pélvica, dispareunia, que seria a dor durante o ato sexual,
Até casos de depressão podem ser associados à endometriose, né? A disquesia, que é a dificuldade para evacuar, né? A dor na hora da evacuação. Então, são sintomas aleatórios, né? Que às vezes não são muito específicos. A pessoa tem essa dor e infelizmente ainda tem-se aquele costume de se achar que a mulher que tem cólica menstrual é normal, que é uma frescura quando ela exagera na queixa de dor, né? Às vezes são mal interpretadas, né? E não, isso daí é coisa que passa, toma um chazinho que vai passar e vai indo, e vai 1 ano, 2 anos. Hoje em dia, inclusive, o que mais prejudica a endometriose é que vários estudos demonstram que o diagnóstico ele pode demorar de 3 a 10 anos para ser concluído devido a essa inespecificidade dos sintomas. E, inclusive, a gente tem orientado cada vez mais os colegas médicos a saber pedir o exame, porque não basta você fazer um exame de ultrassom simples. Você tem que fazer um ultrassom específico para endometriose e principalmente nas mãos de um ultrassonografista capaz de procurar endometriose. A gente brinca assim, se o médico que vai fazer a pesquisa da endometriose não pensar em endometriose, ele pode não ver a doença. Olha só. Então, como é importante, né, a gente entender um pouquinho sobre isso. E você, claro, como eu disse, pode participar conosco pelo 12 3019 8801, 12 3019 8801. Se você não quiser se identificar, não tem problema, tá bom? Às vezes você não se sente à vontade se identificando, não precisa. Manda pra gente a sua pergunta aqui, que a gente vai passar, só coloca ali, não me identificar, que a gente vai respeitar a sua privacidade também, combinado? Agora, doutor, vamos começar então pelo início, né? Endometriose, esse nome, né, todo aí. O que significa isso? O que é a endometriose? A endometriose é uma doença que faz com que você tenha... O endométrio é aquele que vai fazer a descamação menstrual todo mês. E a tese mais bem aceita para a causa inicial da endometriose é justamente a menstruação retrógrada. Então são aquelas mulheres que elas, ao menstruar, em vez do sangramento extravasar todo pelo colo do útero, ele reflui pelas trompas, pelos ovários e acaba impactando esse sanguinho, vai minando ali a parte abdominal, né, as trompas, os ovários e causando a doença. E aí por que a cólica fica mais exacerbada? Porque na verdade todo mês, a hora que ela vai ter essa menstruação, esses focos desse endométrio que estão fora do útero, eles são reativados também. Então, como se ela menstruasse dentro do abdômen, dentro como do se gotejasse ovário, ali? Como se gotejasse ali todo mês. Só que essa é a tese mais bem aceita. Mas a endometriose, infelizmente, ela não tem ainda uma causa definida. Porque você tem hoje a doença caracterizada como hereditária, ela pode ser de caráter genético, porque ela tem 4 a 10% das mulheres que foram acometidas passam esse gene para as filhas. Nossa, olha só. Né? Então ele pode ser também, você tem a metaplasia celular, que também é uma das causas que a gente tem visto. Na verdade é como a gente fala, toda teoria que tem toda doença que tem muita teoria para ser explicada é que na verdade ela não é sabida, né? Então ela tem uma causa ainda a ser difundida. O que é sabido hoje 100% é que ela é uma doença totalmente inflamatória. Nossa, que interessante, porque a gente tem ouvido falar tanto sobre essa questão inflamatória nos últimos tempos, doutor. Explica um pouquinho pra gente sobre isso. O Covid foi bom para isso, né? Sim, se é que teve alguma coisa boa, a gente acabou aprendendo que a gente se inflama e às vezes você tem uma inflamação subclínica e assintomática. Então muita gente hoje, principalmente com a alimentação industrializada que ocorre, né, hoje, né, em massa, né, desde as crianças, hoje a gente come tudo praticamente industrializado, enlatado, processado, e isso faz com que o nosso corpo esteja cada vez mais inflamado. E para você ter uma ideia, o que é um infarto? É uma inflamação do miocárdio. AVC é uma inflamação cerebral. Então já é uma coisa que sempre existiu. Já é uma doença que sempre existiu, tanto que era um linguajar muito usado em UTI.
A pessoa, nossa, ele está muito inflamado, está difícil de tirar ele da lesão e tal, porque ele está muito inflamado, né? Isso caracteriza que ele está com uma doença ativa, né? Por conta dessa inflamação. E a inflamação, ela prejudica todos os órgãos do nosso corpo, né? E ela é associada, então, e aí depende da resposta do seu organismo. Algumas mulheres respondem evoluindo com uma endometriose, algumas com ovário policístico, né? As pacientes, às vezes, na menopausa, ficam inflamadas e começam a ter um calor mais exacerbado, podem ficar ansiosas, depressivas por conta da inflamação. Nem sempre vai precisar de um ansiolítico, e sim de uma alimentação desinflamatória, né? Então, hoje, o principal tratamento para endometriose hoje é mudança de estilo de vida. Que interessante, doutor. Até tem pergunta chegando aqui, né? E até o senhor comentou em relação a essa questão da cólica aqui, a gente já vai seguir com as perguntas, mas, por exemplo, a cólica, ela é sempre o primeiro sinal ou não? Pode, por exemplo, variar. Tem mulheres que às vezes não têm a cólica, mas ela tem endometriose. Não, infelizmente não é o primeiro sintoma, né? E ele tem várias pacientes assintomáticas. Ele é um dos principais sintomas, mas não necessariamente tem que ter ele. Olha só. Às vezes a mulher tem apenas uma dificuldade de evacuar. Sim. Né? A hora que ela menstrua, ela tem dificuldade de evacuar, tem dor para evacuar. Sente dor. Né? Ou ela começa a ter dor na hora da relação sexual com o seu parceiro. Nem sempre é a doença, a dor pélvica que vai ser o principal problema. Ela pode ser um dos sinais, dos sinais. E algumas mulheres que estão com a doença, às vezes, mais avançada, e às vezes mesmo sem diagnóstico, ela começa a ter a dor fora do período menstrual. Nossa, então ai, meu Deus. Ela não necessariamente, ela às vezes piora essa dor durante o período menstrual, mas ela tem também fora do ciclo menstrual. Olha só. Doutor, em relação aqui à pergunta que chegou pra gente, a nossa ouvinte Jaqueline, ela é de Caçapava. Ela tem 33 anos e ela diz aqui: boa tarde, gostaria de tirar uma dúvida. Tive endometriose em 2016, fiz a cirurgia. Em 2021, fiz exame novamente e deu de novo endometriose profunda. Esse ano, fiz ressonância e não deu endometriose, mas sim adenomiose. É possível ter tido um erro no exame médico? É a pergunta do ouvinte. Até, aliás, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho pra gente o que é isso, né? Adenomiose, é a mesma coisa? A adenomiose, ela é uma infiltração. Esse endométrio, quando ele está fora do útero, a gente chama ele de endometriose. Para você ter uma ideia, a gente tem endometriose até cerebral. Ah, é? E hoje em dia a gente tem alguns casos de doenças de endometriose fetal. As crianças, filhas de mulheres com endometriose, nossa, que acabam engravidando, testosterona muito baixa, acaba tendo essa predisposição e alguns casos já de feto nascendo com endometriose. Né? E a adenomiose, ela é uma endometriose localizada no útero. Então esse endométrio, ele infiltra a parede muscular do útero. Gente! Então isso faz com que ela aumente muito o risco de infertilidade, aumenta muito o fluxo menstrual e essa paciente provavelmente ela vai ter muita dor pélvica no período menstrual. Porque ela vai ter um inchaço da parede muscular do útero no período menstrual. Como esse sangue ele vai ficar dentro da musculatura ali, dificilmente ele vai conseguir ser extravasado, ele vai acabar aumentando as dores dela. Ela até comentou que fez a cirurgia, isso pode voltar então? Então, infelizmente, a endometriose ela não tem cura. Antigamente se falava, engravida que você vai melhorar. Você pode até melhorar, mas você não vai ficar curada. Opera que você vai sarar. Infelizmente não, a cirurgia, a gente tenta fazer uma cirurgia na qual a gente faz a melhor resolução possível, tentar tirar todos os focos. Mas infelizmente a gente tem focos que não são visíveis, mesmo com o vídeo laparoscópico, que aumenta em 20 vezes o que eu estou enxergando na hora que eu faço a cirurgia. Tanto que hoje a endometriose ela é preconizada
sempre ser feita por videolaparoscopia. Sim. Por conta de eu ter uma visualização melhor das ali. lesões, né? E o que pode ocorrer, que ela falou, eu tive, voltou, aí o ano passado parece que ela teve endometriose e agora deu adenomiose. É como eu falei para vocês, se o médico que faz o exame não pensar na endometriose, ele pode passar batido algumas lesões. E não necessariamente a ausência de lesão ao exame exclui a endometriose. Tanto que a questão de 5, 7 anos atrás, o diagnóstico da endometriose era feito por cirurgia videolaparoscópica. Nossa! Então você a paciente tinha os sintomas todos, você colocava ela na mesa cirúrgica, passava um vídeo e fazia o diagnóstico se era mesmo endometriose ou não, por visualização direta. Era inclusive considerado padrão ouro. Com o avanço da imagem e da capacidade do imaginologista, hoje em dia a gente consegue fazer uma ressonância magnética. Sempre imprescindível, você tem que fazer o preparo intestinal. E é um exame no qual quem vai fazer o exame geralmente é o técnico e depois o imaginologista vai dar o laudo, né, no caso da ressonância. Ele tem que colocar gel na região vaginal, região anal, porque senão a imagem, em alguns casos ele consegue ver a imagem como se fosse um espelho do gel. Se não puser esse gel de forma adequada, você pode passar em branco a lesão. Já na ultrassom, né, que é aí o imaginologista que faz mesmo a lesão, o diagnóstico, né, o exame, ele tem que fazer um preparo diagnóstico, né, um preparo intestinal muito bem feito também, para ele poder ver essas lesões. E ele tem que ser capaz de identificar as lesões, né? Por isso que hoje em dia o diagnóstico às vezes demora de 3 a 10 anos. Por quê? Porque o próprio ginecologista, às vezes, ele pede um ultrassom pélvico, um ultrassom transvaginal simples, sem o preparo. E aí, sem o preparo, você não vê a lesão. E é tão interessante isso, doutor Flávio, porque eu acredito que muitas mulheres estão se identificando com isso, ou às vezes até os esposos também, porque convivem com a esposa, né, ali, e vê o sofrimento, porque é um sofrimento familiar, né, doutor? Ela é uma doença que ela atrapalha a família, o trabalho, né? É uma das principais doenças que acometem a fuga de trabalho, né? Porque ela não tem condições de trabalhar, às vezes aqueles 4 dias do período menstrual dela é incapacitante. Imagina você, mulher, que tem uma cólica, vamos dizer ali, normal, dentro da normalidade, aquela cólica que a gente tem. Agora você imagina essa mulher com essa dor muito maior do que a gente trabalhando, é tão difícil, né? Mas o senhor me chama a atenção, doutor, porque é exatamente essa questão de entender que cada caso é um caso e a gente precisa, né, ter um olhar diferenciado, porque por isso é tão importante você buscar um profissional, né, para te ouvir, porque às vezes só falando, né, falar, doutor, tô com cólica, se pega um profissional que acha que cólica é normal, acha que é normal e passa, né, faz essa ultrassom, como o senhor disse, simples, né, faz ali, não dá nada, né? Não tem nada aí. Tá segue a vida, né? Olha, o ano que vem a gente repete de novo, toma um Buscopan todo período, um anti-inflamatório qualquer. Né? Exatamente. E aí isso vai piorando, porque a lesão ela vai piorando ao passar do tempo. Então, cada vez, quanto mais demora o diagnóstico, pior é o tratamento, maior o risco de infertilidade, né? Olha só. Agora, doutor Flávio, por exemplo, a endometriose a pessoa pode ter endometriose e adenomiose, que essa ouvinte aqui colocou, agora aprendi essa nova palavra aqui. Pode ter os dois? Infelizmente, sim. É muito comum de ocorrer. Então, no caso, a ouvinte aqui que ela disse que fez a cirurgia. Então, como o senhor disse, as pessoas muitas vezes fazem a cirurgia e falam, não tenho mais endometriose, porque eu já operei. Pode ficar mais atento, porque pode vir a ter de novo. Por que é aconselhável? A partir do momento que você faz a cirurgia, você tem que estar disposta já a mudar o estilo de vida. Olha só. Porque senão você vai inflamar de novo. E aí você, reinflamando o seu corpo, você reativa a doença. Então você tem que começar a mudar a questão da alimentação, né? Você tem que evitar excesso de carboidrato, excesso de doce, excesso de processados, industrializados.
A carne vermelha, infelizmente, ela tem um aumento do risco da endometriose, apesar da proteína ser muito benéfica para a questão corporal. Na questão da endometriose, a gente tem que ter uma ressalva em excesso de carne vermelha. Então, procurar mais peixes, frangos, né? E ovos para substituir essa proteína, né? Salada, né? Lembrando muito que agora todo mundo vai ficar assustado e bravo comigo, mas eu preciso falar. Oh, meu Deus do céu! A gente tem que preocupar muito com batata, mandioca, cenoura, beterraba, todos os tubérculos, né? Tudo que é debaixo da terra vai virar doce. Tanto que a beterraba, aqui no Brasil, cana-de-açúcar vira açúcar. Na Europa, a beterraba vira açúcar. É verdade isso, né? Olha Inclusive, só, gente. o combustível fóssil de energia deles é a beterraba. O nosso aqui é o cana-de-açúcar. Né? A gente faz até suco, né? Com beterraba, então, né? E ele é assim, né? Tem um poder de antioxidante legal, tudo. Mas sempre que você for ingerir alguma dessas, né? Principalmente beterraba e cenoura, crua. Porque ela cozida, você vai ver que ela já vem adocicada. Vem mesmo, é verdade. Né? Então, ela crua, você vai ter algumas substâncias, que ela, assim, não é de todo mal, né? Realmente, cenoura tem vitamina A, que é muito boa, né? O beta-caroteno é muito bom, né? A beterraba também tem as propriedades boas dela, mas em excesso. Tipo, todo dia comer aquele excesso de beterraba, você vai poder inflamar com coisa que você está achando que é uma coisa boa. Então, por isso que muitas pacientes chegam para mim, não, doutor, minha alimentação é excelente. Eu já sei de tudo, meu prato é colorido, doutor Flávio. Entendeu? Então, tem essas ressalvas, né? Atividade física é imprescindível. A mulher, depois dos 40 anos, tem que fazer musculação, não adianta fazer só a parte aeróbica, né? Então, só a caminhada vai ser bom, mas você tem que fazer uma musculação, né? Você tem que manter, né, tomar sol, nosso hormônio D, que não é vitamina D, ela é o hormônio D, ela é imprescindível para proteção. O que a vitamina D faz? Ela descalcifica o nosso sangue, né? Porque o cálcio é muito bom no osso. O excesso de cálcio no sangue, ele vai fazer com que impacte em algum órgão. O que é um câncer? O câncer é uma tumoração que vai incidir de uma forma ruim no seu corpo e vai levar aos processos. Se você não tiver o cálcio para formar o tumor, você não vai ter câncer. Então, você tendo uma vitamina D, ela tem esse poder antitumoral muito importante e anti-endometriótico também, porque a endometriose nada mais é do que uma calcificação fora do lugar. Sim. Você conseguindo ter uma boa vitamina D, você consegue ir descalcificando, né, essas lesões, melhorando as suas lesões. É lógico que só a vitamina D por si só não vai adiantar, mas ela ajuda muito a não piorar as lesões. É um pilar de ajuda, né? É um pilar de ajuda, né? E hoje em dia a gente corre do sol, né, doutor? Corre do sol, né? Porque é difícil hoje, né, você tomar sol também, né? E pra gente ter uma vitamina D adequada, o ideal seria que a gente tomasse um sol do meio-dia às 2 da tarde sem roupa. Nossa, né? É praticamente impossível, hoje é praticamente né? inviável, né? Então não tem como, né? Você vê que hoje quem tem uma vitamina D boa são os surfistas, né? Que trabalham ali no sol e tal, e aí eles conseguem ter uma vitamina D adequada. Agora, pra gente, meros mortais, que tem que trabalhar nas cavernas no ar-condicionado, né? Você tem que, tem que suplementar, não tem exatamente. jeito, né? Com certeza. Muito bem, Daniel. Vamos a um rápido intervalo. Hoje nós estamos conversando com o Dr. Flávio Lopes Brum, ele que é ginecologista, falando sobre endometriose. Tem mais perguntas chegando aqui e você continue participando conosco, 12 3019 8801. Depois do intervalo aqui a gente coloca a sua participação, a sua pergunta. Não saia daí. Abre aspas. As coisas não estão indo bem? Ouça algo diferente. Rádio Canção Nova. Ela leva em sua sintonia mais coragem e unção para a sua vida. Acreditamos que por meio de Jesus Cristo somos mais que vencedores. A verdade de Deus, através da palavra. Em 2022, a Canção Nova reza com você, participa das suas lutas e intercede por você todos os dias.
Rede Canção Nova de Rádio. Nós espalhamos o amor pelo ar. O sacramento da confissão de cura e reconciliação nos liberta do pecado. Na Casa de Evangelização da Canção Nova, em São José dos Campos, temos atendimento de confissão. Toda terça-feira, de 9 ao meio-dia, e às quintas-feiras, das 14 às 16h30. Informações pelo WhatsApp 12 39 23 12 28. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Em Pentecostes, somos convidados a vivenciar essa promessa de Jesus a cada um de nós. É pelo Espírito que somos capazes de buscar uma vida de santidade, sermos livres no amor e na graça, praticando as obras do Espírito. Conosco e participar dos nossos programas ao vivo? Então salve aí o nosso WhatsApp. Canção Nova 12 30 19 8801. Salve o nosso WhatsApp. 12 30 19 8801. FM 95,9. Do coração de Deus para o coração do vale. Aqui em São José dos Campos, você sócio evangelizador tem atendimento especial. Faça a sua contribuição, atualize o seu cadastro, altere a forma de contribuição, saiba mais sobre a sua doação por débito automático, tire suas dúvidas, entregue o seu generoso, tudo em um só lugar. O nosso endereço, Rua Itororó, número 186, bairro Jardim Paulista. Jovens adoradores, vivendo momentos fortes de entrega e oração, sendo consumidos pela força do Espírito Santo. Tudo isso você verá e acontecerá na Jornada Mundial da Juventude 2023 em Lisboa, Portugal. Maria levantou-se e partiu apressadamente. Você está ouvindo a Rádio Canção Nova, ZYW 822, 95.9 FM. Emissora pertencente à Fundação João Paulo II, transmitindo de São José dos Campos, São Paulo, do coração de Deus para o coração do vale. Abre aspas. Abre aspas. Meio-dia, mais 59 minutos de volta com o programa Abre Aspas. Hoje, segunda-feira, dia 22 de maio de 2023. Hoje nós estamos conversando com o ginecologista Dr. Flávio Lopes Brum, falando um pouquinho sobre endometriose. Pois é, minha gente, muitas mulheres têm endometriose e às vezes não sabe, acha que aquela cólica, aquele desconforto é algo normal, algo comum. E hoje ele está ajudando a gente a entender aqui um pouquinho sobre os sintomas, sobre a importância de um diagnóstico bem feito, ficar atenta a esses sinais e não desistir facilmente. Não deu certo ali no primeiro diagnóstico? Procura outro médico, vamos investigar, porque cada um é um, cada mulher é uma e a gente tem que ficar atento aos sinais, porque o quanto antes for diagnosticado, melhor será a resposta de tratamento. Mas antes de continuar o nosso bate-papo, vamos para um recadinho aqui para os motoristas ligadinhos na Rádio Canção Nova. Trânsito. Muito bem, 1h pontualmente, nós vamos falar sobre a situação de momento das principais rodovias aqui da nossa região, para você motorista ligadinho na Rádio Canção Nova. E a gente começa o nosso giro das estradas pela rodovia Presidente Dutra, aqui no trecho do Vale do Paraíba, onde neste momento o motorista tem 2 pontos de complicações. O primeiro no sentido Rio de Janeiro, do quilômetro 166 ao 158, devido à passagem de veículo de carga especial. Então, motorista trecho de Jacareí, no sentido Rio de Janeiro, do 166 ao 158, sentido Rio de Janeiro, tem aí um veículo de carga especial. A gente sabe que
de alguma forma ali trava um pouquinho o trânsito. Então fique atento por conta dessa passagem aí deste caminhão. Então o tráfego está lento na pista expressa e aí o motorista, claro, tem que redobrar a sua atenção e, claro, também ter um pouquinho mais de paciência. Ainda pela rodovia Presidente Dutra, mas agora no sentido oposto, sentido São Paulo, em Taubaté, do 117 ao 119, tem obras na pista, no trecho ali, e com isso o tráfego está intenso na pista expressa. Então o motorista fique atento também no sentido São Paulo, do 117 ao 119, obras na pista no trecho de Taubaté causam lentidão neste momento. Demais trechos da rodovia Presidente Dutra no trecho de São José dos Campos, do Vale do Paraíba, segundo a concessionária, o motorista não encontra dificuldades. Corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, o sinal é verde para o motorista na tarde desta segunda-feira, faz excelente viagem e tem boa visibilidade. O mesmo acontece pela Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão e também ao sul de Minas, onde o motorista não encontra dificuldades neste momento. E pela rodovia dos Tamoios, que dá acesso ao litoral norte neste momento, segundo a concessionária, o motorista também tem boa visibilidade. E ali no trecho de Planalto, neste momento, o trânsito é livre, o motorista não encontra dificuldades de tráfego e o mesmo acontece no sentido litoral e no sentido São José dos Campos, pelo trecho de Serra, onde o motorista tem visibilidade boa neste momento, o sol aparece em alguns trechos e não tem dificuldades de tráfego. Abre aspas. Muito bem, 1h mais 3 e seguimos aqui com o nosso convidado de hoje, o ginecologista Dr. Flávio Lopes Brum, falando um pouquinho pra gente sobre endometriose. Daniel, vamos ouvir um áudio aqui, uma pergunta que chega pro nosso ouvinte aqui, o Marcos Lira, ele que sempre tá ligadinho com a gente também, mandar um abraço pra ele. Vamos ouvir? Boa tarde, ouvinte da Canção Nova. Boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Boa tarde. Eu vou dar um testemunho rápido. Opa. A respeito de 2 pessoas na minha família que teve esse caso. Primeiro, a minha nora teve endometriose e não poderia engravidar. Então, ela fez um tratamento, existe o tratamento, foi curada e hoje eu tenho uma netinha linda, maravilhosa. Oh, benção. Segundo caso é minha filha. Ela tem 22 anos e ela tem todo mês, ela tem endometriose. E todo mês ela sofre com uma dor forte realmente, quando ela está no período menstrual, sangramentos fortes, e também o humor dela altera demais. Então é um caso também que a gente está aí levando ela para tratamento, né? E fica como um testemunho que às vezes as pessoas realmente não sabem que a pessoa tem esse problema e às vezes acaba destratando a pessoa quando ela chega nesse período, né? Muito obrigado, fiquem com Deus. Amém, Marcos. Obrigada, viu, pela participação. Inclusive, o Marcos Lira lá estava à frente de um super retiro de casais, finais de semana. Quase conseguiu me levar, viu? Mas não deu dessa vez, viu, Marcos? Na próxima a gente tá junto aí. Doutor, olha que interessante. E cai exatamente naquilo que o senhor falou, né? Da questão, às vezes, da filha, começando pela filha dele aí, 22 anos, super jovem, tem a endometriose e tem essas alterações, né? Que já é normal, a pessoa que já não tem endometriose já sofre às vezes com alteração ali. Imagina certeza. Quem tem, né? Infelizmente, a gente tem diagnosticado cada vez mais cedo a endometriose, né? A gente tem visto várias adolescentes hoje com diagnóstico precoce de endometriose, né? Em virtude da alimentação, né? A gente passou por esse, né, praticamente 2-3 anos de pandemia, no qual as crianças foram, né, privadas, né, de fazer uma atividade física, né? Tiveram que, né, postergar essa parte toda da sua vida, gerando um estresse também, que é uma das principais causas de problemas, né, inflamatórios no nosso corpo hoje, né? O estresse hoje é o principal, é uma das principais doenças da vida hoje, né? E as crianças hoje estão muito dependentes de celular, então você vê que deixaram de fazer atividade física, deixaram de tomar sol, né? Então elas têm tido um diagnóstico muito precoce, comida muito industrializada, né? Obesidade, tudo isso leva aos riscos da endometriose mais precoce.
E no caso, ele falando também da nora aqui, olha só, né, doutor? E aí cai exatamente naquilo que é um ponto que eu gostaria muito de abordar com o senhor, porque quando a gente pensa na endometriose, eu acredito que o senhor, muito mais do que eu, mas dentro até da sua experiência, quando o senhor faz esse diagnóstico, fala essa palavra para a mulher, né, para a paciente, ou para o casal ali, porque, como a gente disse, é uma coisa que envolve toda a família, o relacionamento familiar ali, o desespero da mulher é pensar exatamente na infertilidade, né? De não poder engravidar, né? Com certeza. É o que mais impacta, né? A hora que ela tem esse diagnóstico, né? Principalmente nas mulheres que ainda não tiveram filhos, Sim. né? E de fato, assim, é uma doença que ela aumenta muito esse risco de infertilidade. Então, quanto mais se demora para fazer o diagnóstico e o tratamento, esses riscos aumentam demais, né? Graças a Deus que ela teve aí seu filhinho, né? Tá feliz da vida, né? E provavelmente fez um diagnóstico precoce, foi bem tratada, né? Teve a intervenção divina, que eu acho que assim, né? O principal, eu acho que é Deus, né? A gente tá aqui no lugar certo para falar sobre isso, Sim. né? Porque eu acho que o médico é só um instrumento de Deus, né? Se não for da vontade dele, de você ser mãe, você não vai ser, e com certeza Deus vai te mostrar um outro propósito, uma outra finalidade para você ser feliz também. Então acho que eu sempre falo isso para minhas pacientes, né? Eu acho que a gente tem que deixar Deus agir. Exatamente. Né? Faz a sua parte, tem que tratar. Eu acho que também você negligenciar um tratamento, aí não. Com certeza. Né? Então, estou sentindo alguns sintomas, eu vou atrás do tratamento, mas sempre deixando que Deus faça a vontade dele em relação à sua família, né? Aos seus objetivos e seus sonhos, né? Com certeza. E agora, doutor Flávio, para quem está nos acompanhando, né? A mulher chega, então, no consultório lá do doutor Flávio. Ó, doutor, tô com esses sintomas, é isso que eu tenho sentido. Aí o doutor, então, vai e pede esse exame. Então, hoje, tem que ficar muito atenta. Um dos principais pontos que a gente tem que reforçar aqui é ficar atento ao exame, ao diagnóstico, é isso? Isso, ao exame. E, assim, lembrando que você fazendo um exame e ele vier totalmente normal, não exclui a doença. Ah, é? Olha só. Tá? Você pode ser, às vezes, você pode ter uma lesão muito inicial, com um tamanho muito pequeno, no qual o diagnóstico às vezes não aparece. Não deu para ver Não ali. deu para ver. Uhum. Mas, né, aí você vai fazer um tratamento para os sintomas que você está sentindo. Permanecendo esses sintomas, o que é o ideal? Pelo menos depois de 1 ano, repetir novamente esse tratamento. Lembrando, muita gente, não sei se chegou alguma pergunta sobre isso, mas a gente tem um marcador que chama CA125. Ele é um marcador que há muitos anos foi considerado um marcador da endometriose. Ele também é um marcador, é o mesmo marcador de risco de câncer de ovário, né? Só que hoje em dia ele tem caído por terra o uso dele, né? A gente tem pedido menos, porque se ele vier positivo, você considera uma grande chance dela ter essa endometriose. Agora, se ele vier negativo, ele não exclui em nada. Então, ele é um exame de sangue que pode ajudar quando ele vem positivo, mas quando ele vem negativo, ele não exclui a doença. Então, né? deixa na dúvida ali, hoje em dia, a gente acaba não pedindo, porque às vezes a paciente vem com ele negativo e fala, graças a Deus, não tem endometriose, não vou mais procurar isso daí. E deixa de lado esse tratamento, e aí às vezes demora mais 5 anos para ela voltar e ter um tratamento já com uma doença avançada, né? Então, é sempre importante também você procurar um especialista em endometriose, porque ela é uma doença assim, de uma cirurgia muito difícil, uma preparação médica cara. A gente, para se preparar para fazer uma cirurgia dessa, a gente tem que estudar bastante, e os cursos também não são muito baratos. Então isso faz com que nem todo o ginecologista tenha esse conhecimento. Esteja atento também para isso, esteja atento, né? para isso, né? Então, se você foi, sentiu que às vezes o colega não foi tão invasivo na investigação, procura uma segunda opinião. Isso né? é muito importante, né, doutor? Eu acho que tudo, né? importante em tudo, não só na endometriose, né? Em tudo, né? E é importante você procurar o especialista, né? Para você
ter um diagnóstico mais certeiro, um tratamento mais adequado, mais inovador, né? Hoje em dia, assim, a endometriose, você não faz simplesmente um tratamento de bloqueio hormonal, né? Que é o que né, a maioria preconiza, né? Hoje em dia a gente faz uma consulta individualizada, vê o que está acontecendo com você, como é a sua alimentação, sua atividade física, seu grau de estresse, né? Seu sono. A melatonina ajuda demais a melhorar a endometriose. Então, Nossa. A mulher que dorme depois da meia-noite, ela perde aquele pico da melatonina, isso pode levar a uma endometriose, né? A piorar a endometriose. Então tem muito fator que o médico que não é da área, ele não vai estudar essas partes para conseguir te dar o melhor suporte possível, né? Então, é importante você fazer, mas o principal mesmo é a mudança de estilo de vida para uma alimentação adequada, né? Hoje em dia você coloca lá no Google alimentação desinflamatória e você vai seguir aquilo. É lógico que o ideal seria você achar uma nutricionista capacitada para isso, né? E fazer um tratamento adequado, mas assim, nem sempre a gente está em condições financeiras ou de tempo, né? Então, você faz o possível dentro do seu alcance e tenta mudar essas coisas, né? Então, tenta fazer uma caminhada, uma atividade física, se puder introduzir uma musculação, melhor ainda, né? Eu sempre digo, sabe, doutor Flávio, que quem gosta da gente é a gente, né? Claro que a gente tem as outras pessoas que gostam também, mas a gente tem que se amar, né? Isso é importante também. E às vezes a gente deixa de lado essas coisas, né? Vai deixando. Agora, por exemplo, eu consigo saber se eu estou inflamada? Dá para saber? Tem um exame? Como é que eu sei disso, né? Apesar que, pelo que o senhor falou aqui, é difícil hoje em dia não ter uma pessoa inflamada. Mas, enfim, eu consigo descobrir? Consegue. Você tem alguns exames, né? Alguns marcadores inflamatórios no sangue, né? O fibrinogênio, né? O PCR ultrassensível, o próprio PCR quantitativo. A ferritina, que é um marcador de estoque de ferro no sangue, mas que ela em excesso a gente sabe que a pessoa pode estar inflamada e não só com excesso de ferro. Então ele é um marcador também, né? E outras coisas você vai sentir, assim, tipo, você exagerou num carboidrato, você vai ver que às vezes você tem um pouquinho de dor nas juntas da mão, você exagera em álcool, glúten, né? O leite. São todas o que nos inflamam na alimentação: álcool, a lactose, o glúten, o carboidrato e o doce. São os principais agentes inflamatórios. E a farinha branca do pãozinho. Ai, meu Deus. Né? Ih, lascou, Daniel, nós. Então, são as coisas que mais nos inflamam, né? Até chega uma pergunta aqui da Márcia, ela é de Guararema. Doutor, ouvi dizer que evitar leite e glúten podem melhorar a endometriose. Isso é verdade? O senhor já respondeu aqui para a Márcia, né? É isso mesmo, Márcia. Então, evitar aí ao máximo. Tem outras perguntas que chegaram aqui pra gente, doutor. Uma delas diz o seguinte, a Sabrina de Jacareí. Olá, boa tarde. Minha mãe tem endometriose. Gostaria de saber se corro o risco de ter também. Tem como prevenir caso eu tenha esse risco? Interessante a pergunta, né? Então, você tem, pelos estudos, a gente tem um risco genético que vai de 4 a 10% das filhas de mãe com endometriose que podem vir a ter. Então, o que você vai fazer? Toda doença, praticamente hoje, ela tem a parte genética e tem a parte ambiental. 20% do que a gente tem de doença, ela vem da parte genética. E 80% é o ambiente. Ou seja, a gente tem muito mais chance de se autodefender do que ser infectado, né, ter esse problema por causa da parte genética. Então, o que você tem que fazer? Desde já, fazer uma alimentação desinflamatória, né? Então, você tem que evitar excesso de glúten, leite, álcool, né? Fazer atividade física, evitar excesso de pão, né, de carboidrato, de doce, né? Tentar dormir sempre antes das 11 horas da noite para você sempre ativar a melatonina, desligar a glândula pineal, melhorar a progesterona, com isso vai melhorar a testosterona, a tireoide.
você vai produzir testosterona à noite quando você dorme bem, que é o único jeito de você ter testosterona é dormindo. E com isso, esses hormônios, a testosterona, para você ter uma ideia, é o principal hormônio anti-inflamatório que a gente tem no corpo. Então, você tendo uma boa testosterona, dificilmente você vai ter uma inflamação exacerbada. Olha, né? Que interessante. Então, são esses cuidados que você tem que ter para você evitar esse risco, né? Evitar o uso de anticoncepcional. O anticoncepcional ele vai inflamar o seu corpo, né? Ele é um hormônio que não faz parte do seu corpo. Então, quando você usa um anticoncepcional, você está dando uma droga que imita a função do hormonal do seu corpo, e a longo prazo você vai pagar esse preço. Tem a cobrança aí depois, né, doutor? Doutor, olha só que interessante. A pessoa mandou aqui: olá, boa tarde. Gostaria de agradecer pela participação do doutor. Me vejo nessa situação. Eu sinto muitas dores desde adolescente, principalmente no período menstrual. Busquei tratamento, busquei diagnóstico, mas não tive. O médico, à época, me disse simplesmente que era para eu tentar ficar mais calma, porque poderia ter relação com o meu mau humor. Com o meu humor. Depois disso, desisti de buscar outros profissionais, e hoje a minha dor é pior do que naquela época. E agora, ouvindo o doutor dizer, acredito sim que posso ter endometriose, mas se eu não conseguir um bom diagnóstico. E eu acho, a pessoa pediu para não ser identificada, mas é bem isso mesmo, né, doutor? É não desistir. Gente, eu falo que a gente não pode banalizar a dor, né? Porque cada um tem o seu... uma dor de cabeça para mim pode ser diferente para o doutor, né? Cada um tem o seu limiar, né? Tanto que a gente até se impressiona às vezes com alguns diagnósticos gravíssimos em pacientes assintomáticas. Então. Você faz um exame no qual ela não tem uma dor específica endometriótica, e aí você faz, às vezes tem histórico da mãe que tinha endometriose e tal, e aí a gente fala, ó, vamos fazer um exame para investigar, só para descartar, você está sem sintoma nenhum. E às vezes a gente pega a pelve bloqueada, que é uma das coisas mais graves que tem na endometriose, porque a endometriose, o que ela faz? Ela faz com que os órgãos vão grudando um no outro, entre si. Nossa! Então você faz o acometimento desse bloqueio pélvico. O que ele faz? Ele puxa o útero, ele gruda o útero no intestino, no ovário. Como se fosse um imã. Se fosse um imã, ele vai grudando as estruturas, e isso faz com que o seu funcionamento intestinal piore, né? Sua ovulação acabe, porque esse ovário está acometido, né? Você pode ter uma gravidez nas trompas, porque a trompa ela tá obstruída ali por causa dessa calcificação, dessa fibrose que formou nela, né? Você pode ter muita dor, né? Mas algumas pacientes, às vezes, a gente pega assintomática, ou seja, é que o limiar de dor dela é diferente de uma outra, que às vezes a gente pega pacientes com lesões super ínfimas, pequenas, e que morrem de dor. Exatamente. Né? E você vai ver e fala, teoricamente não justificaria a dor que você está sentindo. Mas cada um, né, responde de uma determinada forma, né? Com certeza. E hoje em dia, assim, para nosso ouvinte que falou, né, que não teve o diagnóstico, assim, hoje em dia a gente tem uma tecnologia mais apurada, o exame de imagem melhorou, né? Para não desistir, porque a tendência essa dor ela vai sendo incapacitante mesmo, ela vai piorando cada vez mais. Então vale a pena você voltar, fazer um diagnóstico, fazer um tratamento. Não desiste de você, né, doutor? Não desiste de você, até porque assim, a nossa vida hoje, a gente está vivendo muito mais, né? Com a certeza. Gente vive hoje aos 100 anos, se a gente se cuidar bem, né? Então, você tem o direito de viver bem, né? Com certeza. A vida é bênção, né? É um dom que a gente tem aí, tem que correr atrás. Doutor, mais uma pergunta que chega aqui. Olá, boa tarde. Gostaria de saber, adolescente de 14 anos que tem muita cólica e fluxo intenso menstrual, pode ser diagnosticada com endometriose nessa faixa etária? Então, infelizmente pode, mas graças a Deus é um diagnóstico raro. Já foi mais raro, mas ainda é raro, né? Ainda é baixa a incidência, mas existe vários relatos de pacientes que acabaram de menstruar e já têm endometriose. Como eu falei antes, né? Tem inclusive fetos hoje com focos de endometriose, né?
Então, para acalmar essa mãe um pouquinho, o que acontece? A partir da primeira menstruação da menina, ela nos primeiros 3 anos desse período, né, pré-primeira menstruação, a tendência é o ciclo ser bem irregular, às vezes ter um pouquinho mais de cólica, porque você está, de certa forma, aprimorando esse eixo para fazer uma boa menstruação. E é lógico, se você aí der muito doce para sua filha, ela não fizer atividade física, tiver uma vitamina D muito baixa, isso tudo vai fazer com que as cólicas dela piore. Por quê? O período menstrual nada mais é do que uma parte inflamatória que a gente passa durante a vida, né? Naquele período você está inflamado, você tem um aumento de prostaglandina, que são os principais inflamatórios, né, do nosso corpo. Então você está inflamada nesse período. Se ela se alimentar mal, dormir mal, excesso de doce, de pão, né, bolo, tal, tudo, ela vai sentir mais dores. Porque assim, a gente vê a gente mesmo. Quando você dá uma exagerada na alimentação inflamatória, você vai ver que você acorda às vezes com dor no corpo no outro dia. Você tem alguns sinais de inflamação. Como se tivesse ressaca, né? Ali, ressaca. Né? Tomar ou você fez algum exame, tomou alguma coisa, fica meio estranho, você vê né? que você não tá legal, né? A própria ressaca, ela não deixa de ser uma inflamação aguda Exato. do álcool, é uma resposta, né? É uma resposta do corpo após uma intoxicação aguda altamente inflamatória que você fez, né? Com certeza. O pessoal tá gostando aqui. Tem pergunta aqui em áudio, Daniel. Vamos ouvir aqui. Pessoal mandando pra gente. Ó, pessoal, se não der tempo da gente colocar todas aqui, a gente marca uma outra oportunidade para o doutor vir falar. Tem tantas coisas, menopausa, outros assuntos também. Podemos? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo com bem. Vocês? Graças a Deus. Então, eu tenho um caso na minha família de uma prima. Ela tinha dores fortíssimas e ia direto ao hospital, né, por conta dessas dores na barriga, até descobrirem que era endometriose. Olha só. Ela já é mãe de 2 filhas, uma filha já moça, casada, e uma filha ainda adolescente. E por sugestão de um médico, ela colocou o DIU. Só que agora, no início, tudo bem, foi tranquilo. Passado agora uns 2 anos, as dores voltaram piores do que quando ela não tinha o DIU. E para piorar, nenhum médico quer tirar o DIU. Ela procura médicos, ginecologistas, e eles não querem tirar o DIU dela. Eu não entendo o motivo, eu gostaria que o doutor explicasse, por favor. É a Vanderleia de São José dos Campos, doutor. Olha que situação. Boa tarde, Vanderlei. Então, o que acontece? A questão de o porquê eles não querem tirar é difícil, porque é uma questão individual de cada um. Então, eu não consigo te responder isso, né? O que eu consigo te dizer é explicar o porquê a piora com o DIU, né? Hoje em dia, a gente aprende que o DIU ele é um método favorável à retirada. Provavelmente um DIU hormonal, que é para tentar fazer esse bloqueio hormonal, para que a pessoa não menstrue e pare os focos de endometriose serem reativados por conta da menstruação, que seria um bloqueio hormonal através do DIU hormonal, né? Porque o DIU de cobre ele vai piorar a menstruação, ele tem um cobre que é um processo inflamatório. Sim. Ali ele vai piorar a endometriose. Imagina, cobre dentro. Então, com certeza, no caso dela foi colocado um DIU hormonal para tentativa de bloqueio dessa menstruação. Só que aí vem a falar o que a gente está falando desde o início. Você tem que fazer uma consulta individualizada, né? Provavelmente essa sua prima ela estava totalmente inflamada. E o DIU ele vai inflamar ainda mais, porque ele é um corpo estranho dentro do corpo dela, liberando um hormônio que não é dela, né? Você libera levonorgestrel nesse hormônio. Então, esse levonorgestrel, ele imita a progesterona. Nossa, mãe. Né? Então, ela não... Agora, o ideal seria o quê? Ela usar a progesterona mesmo, né? E aí, sim, ela teria uma resposta melhor. Então, assim, o ideal seria mesmo retirar esse DIU e fazer uma reposição e equilíbrio hormonal.
com mudança de estilo de vida, se por acaso ela se adequar a isso, né? Se ela não tiver essa qualidade de vida, esse estilo de vida adequado para a endometriose. Buscar, mas não desistir mesmo, né? Como ela disse aqui, os médicos não querem procurar outros, né, doutor? Porque com certeza. É um corpo estranho e ela precisa se cuidar, né? E até porque, assim, ela... É um direito dela, na pior das hipóteses, ela procura o convênio que ela tem e eu preciso tirar esse DIU. Eu quero tirar, não né, estou doutor? achando nenhum médico capacitado que esteja Exatamente. tirando para mim. E aí você faz uma denúncia e alguém vai tirar para você. Com certeza, né? É um desejo da pessoa, né? Agora, doutor, então pra gente encerrar, tem outras perguntas aqui, mas nosso tempo vai ter que voltar outras vezes. Doutor, eu gostaria que o senhor deixasse pra gente, então, uma mensagem para as ouvintes, né? Não só para as ouvintes, a gente teve aqui a participação do Marcos, contando da nora, da filha, porque, como eu disse, quando a gente pensa na saúde da mulher, a gente pensa num todo, seja você como esposo, você como pai, né, de uma menina, ou você como um filho também preocupado com a mãe, com a irmã. Que mensagem o senhor deixaria? Então, eu acho que a gente tem que valorizar as dores das mulheres ao nosso redor, né? Porque por muitos anos isso foi um pouco banalizado, né? E que tudo era normal, que a mulher tinha cólica mesmo, que o excesso de reclamação é uma frescura. Então é importantíssimo a gente escutar as mulheres que nos rodeiam, filhas, né, parceiras, mães, e tentar fazer um diagnóstico para que a gente consiga ajudá-las, né? E principalmente as pacientes mais jovens também, que estão em idade reprodutiva, para que não aumente essa fertilidade, né? E sempre procurar alguém, né, alguém capacitado para isso e como a gente falou, né, se teve um primeiro diagnóstico que não foi favorável, procurar ver uma segunda opinião, né? E sempre tentar fazer aquela consulta mais individualizada, aquela consulta que você vê que às vezes você senta no consultório do colega e ele já está com a receita pronta antes de você sentar. Imagina. Então, né, essas observações são importantes você notar, que a pessoa tem que te escutar, né, para saber o que está acontecendo com você. Quando você vê que aquela consulta muito rápida, sem muito amor no que está fazendo, troca diálogo, de lugar, né? E, né, eu acho que é isso, mas é uma doença. Eu acho que uma coisa importante para vocês é assim, a endometriose. O risco de câncer dela é praticamente zero, porque muitas vezes a gente vê, é muito triste falar isso, mas às vezes alguns colegas indicam a cirurgia pressionando a paciente que ela pode virar um câncer e aí força a cirurgia por causa disso, né? Então, ficar de olho sempre nisso, saber que não a chance tem um potencial de adenocarcinoma que pode vir a ocorrer, endometriótico, mas que é raríssimo, tá? Não tem cura, mas tem tratamento, não tem né, cura, doutor? mas tem tratamento e infelizmente ela é uma doença que você vai ter que conviver e tratar dela o resto da sua vida. Com certeza. Só antes de encerrar aqui, a Priscila do Jardim São Dimas. Boa tarde, Vanessa. Dr. Flávio Brum foi quem trouxe minha filha ao mundo através de um parto cesárea. Muito gratidão a ele. Eu que agradeço. Ai, que bacana. Priscila, nossa ouvinte sempre. Doutor, muitíssimo obrigada pela presença. Foi um prazer conhecê-lo e, se Deus quiser, em outras oportunidades, estaremos aqui de volta para falar aí sobre a saúde da mulher. Tem tanta coisa, né, doutor? E reforçar que tem que cuidar, né? Eu que agradeço pela oportunidade, que é uma doença que merece ser conhecida, né? Sim, sim. Porque acomete muitas das nossas mulheres e espero ter esclarecido, né, um pouco. Com certeza. E fico à disposição de todos aí. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Tá aí hoje, então, conversando com o Dr. Flávio Lopes Brum, ele que é ginecologista, falando um pouquinho aí sobre endometriose. E assim, a gente caminha para o final aqui do programa Abre Aspas, agradecendo a sua companhia, a sua participação. E não se esqueça, o Abre Aspas volta na sexta-feira, dia 26 de maio, com mais um tema para você. Aliás, quinta-feira, minha gente, é Dia Nacional da Adoção. E na sexta nós vamos receber um casal de pais adotivos para compartilhar conosco um pouquinho dessa experiência. E eu queria convidar você que está nos acompanhando, você conhece alguém que adotou, é adotado ou conhece alguém aí que
quer viver essa experiência e quer participar com a gente, eu queria contar histórias aqui de adoção, seja de quem adotou, de quem é adotado e queira compartilhar conosco essa experiência, entre em contato com a gente aqui na Rádio Canção Nova, manda sua mensagem pelo nosso Facebook, pelo nosso Instagram da Canção Nova, enfim. Faça contato com a gente, porque sexta-feira eu quero contar histórias aqui de adoção. Eu agradeço você que já participou com a gente, mandou as suas mensagens, as suas reflexões aqui também. Uma excelente semana a todos, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Mais do que notícia, uma forma de estar mais perto de você. Abre aspas. Há 43 anos nasceu a Rádio